Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 33. Nós vamos ter como base esse texto, que diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Graças a Deus. Marque aí na sua Bíblia esta passagem, que você possa lê-la mais tarde na sua casa e meditar um pouquinho no que o Senhor vai falar ao nosso coração nesta tarde. Amém? Olha aqui para mim, preste bastante atenção. E à medida que nós formos pregando, o Espírito Santo for falando, vai crendo. E você nessa tarde será alimentado por esse seu crer na palavra. Olhem o que o Senhor quer nos falar nessa tarde. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: uma das missões da vida de um pastor, meus irmãos, dada por Deus, é alimentar espiritualmente a vida das ovelhas. Essa é uma missão primordial que Deus deu à vida de um pastor, que é alimentar espiritualmente a vida das ovelhas, cuidar das ovelhas. E o único alimento, meu irmão, que é dado a ele para que ele possa fazer isso, a única coisa que é dada a ele para que ele possa fazer isso, é a palavra de Deus. Deus, ele disse lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, ele disse o seguinte: que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Jesus, ele fez essa referência em Mateus 4, no momento que ele estava no deserto. O diabo chega diante dele e começa a conversar com ele e a oferecer algumas coisas para ele. E uma dessas coisas que ele oferece para Jesus, naquele momento de jejum que ele estava, o Satanás pega e fala assim, pega umas pedras e fala assim: Jesus, se tu és mesmo filho de Deus, pega essas pedras e as transforma em pão. E Jesus, com a palavra de Deus, ele responde Satanás. Ele vira para Satanás e fala assim: Satanás, olha só ele fazendo a referência de Deuteronômio 8:3. Satanás,
nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então escute bem e preste atenção. E hoje eu estou aqui, mais uma vez, para trazer aos vossos corações uma palavra para que a igreja seja alimentada por ela. Alimentada onde? No Espírito. Porque o Espírito, ele tem fome e ele tem sede de Deus. E eu estou aqui hoje, pela graça de Deus, para trazer essa água ao seu espírito, que vai saciar a sede do seu espírito. Eu estou aqui hoje para trazer esse alimento que vai alimentar o seu espírito e fortalecê-lo para que você se mantenha de pé e com vida. Hoje nós iremos falar de algo muito importante, igreja, e de suma relevância para as nossas vidas com Deus. E que na verdade, essa palavra ela merece todo o nosso cuidado e a nossa atenção. Quem veio perder tempo aqui nessa tarde, diga amém. Você de casa, você não parou aí para perder tempo. Deus te colocou exatamente onde você está agora, porque Ele tem uma proposta específica para a sua vida em relação a esta palavra. E esta é a oportunidade que Ele está lhe dando para mudar a sua vida. É bem da verdade que muitos que estão entre nós não dão o respeito e a seriedade devida àquilo que o Espírito fala no altar. Isso acontece no nosso meio. Pessoas que não dão importância para a palavra. E não abrem os olhos, os ouvidos do coração para ouvir o que Deus tem para ele, para mudar a vida dele. Por isso eu te peço o máximo cuidado e atenção nesse momento. Escute bem o que diz Jesus em João 10:10. Vamos caminhar comigo na atenção. Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, em João 10:10, ele veio para que possamos ter vida e vida em sentido pleno. Algumas traduções diz que Jesus ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância, com abundância. A minha tradução diz que Jesus veio para que possamos ter vida e vida em sentido pleno. Eu gosto muito desta palavra, em sentido pleno. Aonde não há falta de nada, aonde há plenitude de tudo o que eu e você precisamos. E eu e você precisamos entender e guardar no coração que Jesus veio a este mundo não só para nos dar a salvação. Não pense você que Jesus veio a este mundo somente para nos salvar. Ele veio sim para nos salvar. Essa era a parte tônica, o foco central da vinda de Jesus, nos salvar. Mas também para nos dar um sentido pleno em nossa vida e em toda a obra das suas mãos, ou seja, da sua criação. É muito importante que você compreenda isso, porque isso te dá um sentido para o seu crer. Isso te renova, te fortalece e traz confiança para você continuar seguindo em fé. Ele veio, irmão, não somente para nos salvar, mas para nos dar um sentido pleno da nossa vida e de toda a obra da sua mão, ou seja, da sua criação. Jesus veio a este mundo para trazer de volta a nossa
originalidade. Ele veio para trazer a originalidade sobre tudo aquilo que o pecado. Agora eu vou falar devagar porque é difícil. Olha só, Jesus veio a este mundo para trazer de volta a originalidade sobre tudo aquilo que o pecado desoriginalizou. Tudo aquilo que o pecado descaracterizou, Jesus veio caracterizar. Tudo aquilo que o pecado deformou, Jesus veio reformar. Tudo aquilo que o pecado estragou, Jesus veio consertar. Então, seguimos. Por isso eu chamo agora a sua atenção para com o tema desta mensagem. Preste bastante atenção. Não se sinta autossuficiente sobre aquilo que o Espírito fala. Seja humilde e atento à voz dele, que te instrui e te torna mais sábio. Seja atento. Olha só, irmãos, preste atenção nesse tema, porque ele vai te revelar muitas coisas, que pode falar profundamente ao seu coração e nos ensinar a caminhar com mais confiança e propriedade na nossa vida cristã. Qual é o tema, pastor? O tema da nossa mensagem hoje é, lembrando que hoje é só introdução, você de casa, tenha paciência. Qual é o tema, pastor? O tema é: aqueles que se arrependem na última hora jamais viverão os frutos do arrependimento. Você já parou para pensar sobre o que o Espírito Santo está nos falando até agora? Está nos trazendo a memória para nos libertar daquele que quer nos prender na ignorância? Olha só o tema: aqueles que se arrependem na última hora jamais viverão os frutos do arrependimento. É só você pegar esse texto que nós lemos e colocar esse texto dentro dele, esse tema dentro dele, e você começará a ter uma visão do quanto que esse tema é importante na nossa vida e revelador. Para entendermos o que este tema está nos falando, eu preciso primeiramente compreender o que vem ser arrependimento e o que vem ser fruto. Arrependimento, escute bem, é o reconhecimento de uma ação injusta e errônea sobre tudo aquilo que é justo e certo. Arrependimento é isso. Arrependimento implica também em uma mudança total de atitude e de vida. E isso é quando a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo-se abandoná-lo, baseando sua confiança em Deus, que é o único justo e correto diante de todos e todas as coisas. Você pode dizer amém? Glória a Deus. E o fruto, o que vem ser? Para que possamos compreender e entender o sentido deste tema, eu preciso de muito da sua atenção, porque é uma palavra reveladora para mim e para você. A palavra fruto aparece nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, diversas vezes, não somente para indicar uma fonte de alimento ou aquilo que lhe é próprio mesmo, aquilo que ele realmente é. A palavra fruto, ela aparece nas Escrituras Sagradas em muitas situações, indicando, olha, sempre uma figura de linguagem, que na verdade é uma metáfora,
E o que é metáfora? Metáfora é o que dá, então, a substituição, o sentido natural de uma palavra por outro sentido. Então, fruto aqui, irmão, vem indicar, vem ser prosperidade. Você compreende o que é arrependimento e agora você compreende o que vem ser fruto. Arrependimento é uma mudança de vida. É o reconhecimento de uma ação injusta e errônea sobre aquilo que é justo e certo. Fruto, aqui especificamente, significa prosperidade, vencer prosperidade. E prosperidade aqui é você não ter falta de nada. É você estar em pleno contentamento com aquilo que você tem e aquilo que você é. É muito importante você entender isso. A igreja precisa compreender a verdade de Deus, que na verdade liberta o homem do império das trevas e do engano. Então, diante de Deus, escute bem, sua atenção é fundamental. Então, diante de Deus, aqueles que não se arrependem jamais poderão viver os frutos, ou seja, a prosperidade que o arrependimento produz. Ok? Aqueles diante de Deus que não se arrependem jamais poderão viver os frutos que o arrependimento produz. Pastor, então quais são os frutos? Os frutos, irmãos, está lá em Gálatas 5:22, que diz o seguinte: amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade e autoconfiança. São 9 os frutos. Já pensou você vivendo a sua vida em um sentido pleno sobre esses frutos que o arrependimento produz na vida de uma pessoa que o pratica? Você já imaginou você sendo plena no amor em Deus? Porque Deus é amor. Já imaginou você vivendo em sentido pleno, em alegria? Aleluia. Olha o quanto que essa palavra nos revela, irmão. Imaginou você vivendo, quem precisa de paz aqui nesta tarde? Você de casa. Imagina você vivendo um sentido pleno da paz. O mundo hoje precisa de paz. Da paciência, afabilidade, longanimidade, né? Da bondade, da fidelidade, da humildade e o autocontrole. Você já imaginou? Atributos naturais de Deus, porque a Bíblia diz em Gálatas 5:22 que estes aqui são os frutos do Espírito, e só os possui aqueles que se arrependem verdadeiramente diante de Deus. Só vive plenamente os frutos do arrependimento, ou seja, os frutos do Espírito, aqueles que vivem constantemente uma vida de arrependimento. Nós não viemos aqui nesta tarde, nós não subimos nesse altar para contar história para você, para passar tempo. Nós estamos aqui para trazer uma palavra de vida e de esperança para a sua vida, uma palavra do Senhor para a sua vida. E Ele só pode mudar a sua vida por meio da sua palavra. A partir do momento que você crer nela,
depositar nela total responsabilidade e compromisso. Não é de qualquer jeito. Logo então, irmão, entendemos que o arrependimento é a porta que nos leva ao verdadeiro caminho da vida. Olha o quanto que isso é revelador. O arrependimento é a porta que nos leva ao verdadeiro caminho da vida. O que Jesus disse em João 14,6? Eu sou o caminho e a vida. Ele também disse que ele é o quê? A porta. Que ele é a água, que ele é o pão, que ele é a luz. Irmãos, escute bem, preste atenção. A falta do arrependimento, escute isso para a sua vida. Preste atenção. Você de casa. A falta do arrependimento tem impedido milhares e milhares de centenas de pessoas em todo o mundo de viver verdadeiramente os frutos da vida. Quem que é a vida? Jesus disse: eu sou a vida. Então o arrependimento, a falta do arrependimento na vida de uma pessoa tem impedido ele de viver plenamente a vida. No sentido espiritual, emocional, sentimental, pessoal, físico, conjugal, profissional, financeiro e etc. Saúde. A causa de nós não recebermos a assistência do Espírito Santo é a incredulidade e a falta de responsabilidade diante daquilo que ele está falando. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu estou cansado de estar do lado de pessoas, irmão, que quando o pastor está pregando, ele acha que ele sabe mais do que o pastor, ele sabe que ele entende aquela palavra mais do que o pastor, e ele não consegue enxergar que aquela palavra não é do pastor, é do Espírito Santo de Deus. E ele troca esse momento que o Espírito pega tudo o que ele tem para nos dar e troca por um momento no WhatsApp. Eu vejo mulheres olhando as fincas do cabelo, o culto inteiro olhando finca de cabelo, unha, alisando o cabelo, carinhando o menino. Na hora do culto não é hora de brincar com criança. Na hora do culto não é hora de você fazer qualquer outra coisa a não ser ouvir a palavra de Deus. Aí a gente troca a palavra de Deus por qualquer coisa. Ah, deu um pouquinho de sede. Ah, eu vou lá no banheiro tomar água. Aproveito e vou no banheiro. É muito sério. Precisamos nos arrepender hoje nesse quesito. Temos trocado a palavra de Deus por qualquer outra coisa no momento do culto. A falta do arrependimento impede também o agir de Deus, o mover de Deus. Deixa eu olhar minha hora. Amém. Amém? A falta do arrependimento é uma atitude em que eu digo para Deus: Deus, eu não quero viver o que o Senhor tem para mim. Irmãos, já parou para pensar nisso? A falta do arrependimento é uma atitude que eu digo para Deus: Deus, eu não quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu não quero viver o amor, eu não quero viver a longanimidade, eu não quero viver a bondade, eu não quero a felicidade, eu não quero a humildade, eu não quero a autoconfiança, eu não quero nada disso. Quando você se recusa a se arrepender, você está dizendo não para aquilo que é natural de Deus. Quantos podem dizer amém? Diga assim: eu estou entendendo, pastor. Aliás, Espírito Santo, levanta a mão e diga: Espírito Santo, eu estou entendendo o que o Senhor quer falar comigo.
Imagine, irmão, quantas coisas estão travadas na sua vida no passado, porque você deixou de se arrepender naquilo que você fez lá atrás. Hoje é dia de você soltar o que você prendeu com a falta de arrependimento lá atrás. E a Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão. Tem muita bênção atrás de nós. Em nome de Jesus. Arrependimento, irmão, em Deus indica conversão, mudança de vida. Arrependimento é isso. Conversão e mudança de vida. Igreja, o verdadeiro arrependimento produz naquele que o recebe. Olha só, Deus não contou isso aqui para ninguém na face da terra. Ele falou comigo e eu estou falando com você. Ninguém nunca ouviu essa mensagem, porque ela veio do coração de Deus para o meu coração. Escuta, porque isso aqui é ímpar para nós que estamos ouvindo agora. O verdadeiro arrependimento produz naquele que o recebe a oportunidade de viver uma nova vida em Deus. Apocalipse 21:5 diz que Jesus fez nova todas as coisas. Então, o arrependimento nos dá a oportunidade de viver aquilo que Cristo, olha, renovou. Você está entendendo a palavra? Assim como o arrependimento nos produz uma nova oportunidade de vida, irmãos, a falta do mesmo nos impede de viver o novo de Deus para as nossas vidas. Igreja, o arrependimento é uma atitude que diz para Deus: Deus, o Senhor é tudo o que eu mais quero. Teu sorriso é vida em mim. Tem uma canção que diz isso. O arrependimento que você sente diante de uma situação é você declarando que o Senhor, Ele é Senhor sobre a sua vida. O arrependimento, ele diz muito diante de Deus. Agora escute bem isso aqui, que eu vou lhe falar agora. O arrependimento, ele acontece, aliás, o arrependimento, ele antecede o perdão. Na verdade, ele é o caminho que nos leva ao perdão. Você entendia isso? Mas existe um outro princípio que antecede não só o perdão, mas o arrependimento também. Existe uma coisa antes do perdão e do arrependimento, que é o quê? O reconhecimento. O reconhecimento, ele é o início do caminho que consequentemente nos levará ao arrependimento e consequentemente também o perdão. Eu preciso reconhecer hoje que eu sou um pecador, que em muitas situações eu sou injusto. Eu preciso reconhecer isso verdadeiramente na minha vida. Eu preciso reconhecer que eu preciso de um Salvador. Se eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Senhor na minha vida. O reconhecimento que Jesus, Ele te perdoa de todos os pecados, te leva ao arrependimento. Consequentemente, pós o arrependimento, você expressa o seu pedido de perdão. E você é lavado de toda e qualquer iniquidade. E toda e qualquer iniquidade que te prendia, e prendia aquilo que é teu, é liberado no poder do nome de Jesus. E você se torna uma pessoa vitoriosa. E o perdão, irmão, olha só, o perdão é o ambiente de uma vida em pastos verdejantes. Porque quando você se arrepende, irmão, e é perdoado, você entra em Deus. Então, quando assim fazemos com justiça, e aí tem que ser com justiça, o reconhecimento tem que ser verdadeiro,
Por isso que você precisa ter o seu momento a sós com Deus. Então, quando assim fazemos com justiça, com relação ao arrependimento, somos justificados por Jesus diante de Deus. Quem veio perder tempo aqui, diga amém. Todo mundo atento. Igreja não é clube social, irmão, não é passatempo. Não é lugar para aquele que acha que não tem nada o que fazer em casa. Não, vou para a igreja. Nós precisamos trazer o sentido do que é cultuar a Deus. Deus nos confronta num momento como esse, para alimentar a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, para que outras pessoas vejam em nós o que estamos praticando diante de Deus e elas venham imitarmos. As pessoas vêm para a igreja porque não tem nada o que fazer em casa, irmão. Não tem nada o que fazer, vou para a igreja. Não tem panela para lavar, não tem chão, não tem roupa. Porque quando tem, a igreja é segundo plano. A igreja é um zero à esquerda. Precisamos tratar a igreja com mais seriedade, igreja. Precisamos tratar a igreja com mais responsabilidade. Se existe uma coisa aqui na terra que Deus deixou que o representa, essa coisa é igreja. E quando se fala igreja, irmão, ela tem várias conotações. Não é só você, não, eu sou a igreja. Não, a igreja é isso aqui, irmão, ó, esse templo, é esse altar. É a casa de Deus. Não, a casa de Deus sou eu. Você precisa ser um pouquinho mais sábio. Amém? Então, irmão, o perdão é o ambiente de uma vida em pastos verdejantes. Então, quando assim fazemos com justiça, com relação ao arrependimento, somos justificados, porque Jesus nos justificou diante de Deus. Porque a sua justiça nos purifica de todo o pecado. Por isso nós precisamos nos arrepender. Nós estamos aqui hoje, nós precisamos nos arrepender. Como que eu quero que as águas do Senhor me sara, se eu não tenho uma atitude de arrependimento com o meu marido, com a minha esposa, com o marido, com o filho, com o pai, com o pastor, com o patrão, com o amigo, com o parente, no trânsito, que você fez lá uma cena, ou balbuciou qualquer palavra para o motorista que às vezes errou na sua frente, e você soltou aquela palavra no pensamento: Senhor, eu estou me arrependendo disso. Quantos estão me entendendo? Eu sinto que Deus está cansado de nós no culto, porque estamos colocando Ele dentro de uma forma, e tudo tem que ser: Deus, só tem isso aqui. Se o Senhor não resolver isso aqui, nesse tempo aqui, acabou. Nós precisamos nos arrepender. Porque o arrependimento é a consciência da prática de algo contrário à palavra de Deus. Aqui a gente termina. Vamos ficar para uma próxima. Por isso nós precisamos nos arrepender, porque o arrependimento é a consciência da prática de algo contrário à palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus? Jesus disse: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Nós vamos parar por aqui, porque numa outra oportunidade nós vamos falar de alguns exemplos de pessoas na Bíblia que se arrependeram
e de outros que não se arrependeram. Deus, Ele quer te abençoar hoje. E Ele te levou em alguns lugares, nessa introdução, em que você precisa se arrepender. Amém? Porque as águas hoje, elas estão nos purificando, nos sarando. E essas águas é a palavra de Deus. João 15:3, o que diz lá? Assim diz o Senhor: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Há um rio fluindo neste lugar, de águas vivas. Sabe por que muitas pessoas estão doentes? Porque são pessoas ressentidas, que negam o perdão, desconhecem o que é arrependimento e guardam. A falta do arrependimento é uma tranca, é um quarto que preserva lá toda a podridão do inimigo da nossa alma. Eu deixei o texto, não quis falar sobre ele, e você pode ver os dois criminosos. Pastora, pode vir, pode subir. Quando a senhora faz a volta lá, eu vou concluir. Os dois criminosos que nós lemos aqui, nós lemos um texto da crucificação de Jesus. Do lado dele estava uma direita e uma esquerda, dois criminosos. Algumas traduções dizem malfeitores. Um arrependeu, recebeu o fruto do arrependimento, a salvação. O outro não se arrependeu e, como consequência, deixou de receber o fruto da vida eterna. Já imaginou? Sabe por que muitas vezes nós não somos felizes em casa? Porque nós não reconhecemos que cometemos uma injustiça diante da palavra de Deus. Mulheres desonram os seus esposos, maridos não amam suas esposas. Pecamos, pastora. Filhos não honram os seus pais. Os pais provocam a ira de vossos filhos. A sociedade não ama o próximo como Jesus amou a igreja e ama. A gente pode ser muito mais feliz perdoando e se arrependendo dos nossos erros, com justiça. Amém? Se coloque de pé, por favor.